Hoje a gente vai estudar, né, a classificação das cadeias carbônicas. Deixa eu passar aqui para vocês. Como vimos antes nos postulados de Kekulé, né, que o carbono pode formar cadeias, né, as cadeias carbônicas. Essas cadeias podem ser cadeias curtas, longas, ramificadas, aromáticas, né, podem ser abertas, fechadas, mas ao longo desse conteúdo a gente vai vendo cada uma, okay? A classificação de cada uma. Então, uma dessas classificações de cadeias são as cadeias abertas ou alifáticas. Elas podem ser normais, né? Normal, o que é uma cadeia normal, professora? Bom, uma cadeia normal é essa aqui, onde nenhum átomo de carbono fica fora da cadeia principal. E qual é essa cadeia principal, professora? Qual é? É esta aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui no meu laser, né? Não tá dando certo o meu laser, mas vai ficar aqui com a ponta. Então, essa aqui será a cadeia principal, certo? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se vai dar certo. Então, essa aqui é a cadeia principal, né, desse hidrocarboneto. Então, como é que eu faço para identificar uma cadeia principal? Para identificar uma cadeia principal, você tem que ver, né, uma maior sequência de cadeias carbônicas, né? Uma maior sequência de carbonos, ou seja, né? Mas aí esse não é a cadeia principal, né? Então, para você identificar, não basta encontrar somente a maior sequência de carbonos. É necessário também analisarmos o número de grupos funcionais, o número de insaturação e o número de ramificações, certo? Aí sim vocês poderem identificar qual é a cadeia principal, certo? Então, ao longo deste conteúdo também a gente vai rever quais são esses grupos funcionais, né, essas insaturações e ramificações, ok? Então, por enquanto, só veja aqui que nesse exemplo aqui, a cadeia principal é esta, né, que tá somente carbonos aqui, que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ok? E ela também pode ser ramificada, porque os carbonos da linha horizontal, né, dessa linha aqui, né, da cadeia principal, essa aqui é a mais fácil de identificar, né, a cadeia principal, né, como cadeia principal ficará os carbonos, né, ficará do lado de fora. Quais são os que estão lá de fora? São esses aqui, ó, esses metis aqui, estão do lado de fora da cadeia principal. Ou esse aqui não, esse aqui faz parte. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, essa vai ser a cadeia principal. E por que se eu for, para você ver, né, que vai ser a maior sequência de carbonos. Se eu fosse contar a partir desse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, seria a mesma quantidade, certo? Então, vocês vão ver, vou explicar exatamente como é que vai ser essa contagem para ver qual é a cadeia principal, certo? Então, para a próxima classificação. Bom, e as cadeias abertas, né, podem ser também saturadas, né? As saturadas é quando apresenta somente ligações simples entre os carbonos, né? O carbono dessa cadeia é denominado saturado. E aqui vocês vão analisar entre as ligações entre os carbonos, viu? Então, a principal aqui é carbonos, a ligação entre carbonos, carbono com carbono. Então, você está vendo aqui, as ligações somente são simples, né? Só existe ligações simples, não tem nenhuma ligação dupla e nenhuma tripla, né, entre os carbonos. Então, né, o nome dessa classificação aqui, ela é saturada, onde só vai existir ligações simples, certo? E as insaturadas? As insaturadas, né, é o oposto da saturada. Então, vai ter ligações duplas, como temos aqui, ó, uma ligação dupla entre os carbonos. Você sabe que aqui, né, tem um carbono aqui, tem um carbono e outro aqui, né? Carbono aqui. Então, é a ligação entre esses carbonos, tem uma ligação dupla aqui, certo? Então, quando houver ligação dupla ou tripla, essa tripla não quer sair de jeito nenhum na minha língua, entre os carbonos vai ser considerada uma cadeia aberta. Vocês estão vendo aqui que é uma cadeia aberta, que não há identificação de ciclos, né? E insaturada, certo?
Então, por enquanto, só saibam dessa parte aqui. Depois eu vou mostrar mais detalhadamente a parte da aromaticidade delas. E também as cadeias abertas podem ser identificadas como homogêneas, né? O que são essas cadeias abertas homogêneas? São as que apresentam somente carbonos e hidrogênios, né, na cadeia principal, né? Não tem, no caso, não vai haver nenhuma interrupção da sequência entre os carbonos. Por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo aqui que a sequência, eu sempre botei até os mesmos exemplos para vocês poderem identificar. Então, aqui na cadeia aberta homogênea, né, vai ter somente ligações entre carbonos com carbonos. Não tem nenhum outro átomo aqui interrompendo essa sequência, né, dos carbonos com carbonos. Ou seja, não tem nenhum intrometido aqui no meio da ligação. Tá certo? Então, vai ter somente aqui carbonos na ligação. Certo? Então, a ligação homogênea, né? Que o homo, né? Que vocês sabem que é o mesmo significado de iguais. E heterogênea, né? Que é a parte hétero de diferente, né? Que vai ser, ou seja, vai ser como aqui no exemplo, vai ter são as que apresentam átomos além das moléculas, né, de carbonos e hidrogênio. Ou seja, vai ter uma interrupção entre a sequência de carbonos, né, que são conhecidos também como heteroátomos. Ou seja, aqui ó, vai ter carbono, 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 aqui agora aqui o oxigênio e carbono. Então, esse oxigênio aqui está atrapalhando aqui, né? Ele está de intruso, digamos assim, né? Entre aspas, né? Como intruso aqui na ligação entre carbonos com carbonos. Então, ele interrompeu essa sequência. Como aqui na homogênea, né? Se você está vendo, ó, carbono, 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 né? E carbono. E aqui já foi o carbono, 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 oxigênio, carbono, carbono. Então, ele quebrou essa sequência da ligação aqui entre os carbonos. Esse aqui não conta, né, do que da cadeia principal é este aqui, né? Vai ter aqui o oxigênio, certo? Então, ele é considerado como heteroátomo. E, né, agora vamos para cadeias fechadas, né, identificadas das cadeias fechadas ou alicíclicas, né, o que são essas cadeias alicíclicas? São as cadeias fechadas não aromáticas. Então, essas cadeias alicíclicas podem ser normal, né, considerada como normal, né, que são então, mais detalhadamente para vocês, né, que a não aromática não possui o anel benzênico, ou seja, não teremos o hexágono com ressonância, certo? Não vai ter, aqui vou mostrar aqui para vocês, não vai ter o anel benzênico, ou seja, nesse tipo de cadeias. Certo? Então, as cadeias alicíclicas normal, aqui ó, só vai ter, vocês vão identificar, né, que uma cadeia fechada, somente, né, que vai ter o que? Somente carbonos aqui, e não vai ter nenhuma, como eu posso dizer, não vai ter carbonos fora do ciclo, né, não tem aí um carbono fora desse ciclo aí. Então, tem aí um ciclo fechado com os 4 carbonos, não tem nenhum sobrando aí do lado de fora. Certo? Então, aqui o ciclozinho está fechado, não tem nenhum aqui como ramificação. Certo? Como vocês podem identificar aqui na ramificada, né? Da cadeia fechada, ramificada. Vocês estão vendo aqui o ciclo, né? Quando eu mostrei igual este aqui. Né? Se não tivesse esses aqui, ela seria normal, né? Cadeia fechada normal. Mas vocês estão vendo aqui que vocês podem identificar, né, que aqui tem carbono, outro carbono aqui, aqui e aqui, né, aqui o ciclo da cadeia fechada. E vocês estão observando, né, que vai ter pelo menos um carbono fora do ciclo. No caso aqui, vai ter mais, tem 4 carbonos fora desse ciclo, né, que tem aqui 1, 2, 3, 4. Então, essas aqui são os radicais, certo? Então, são os radicais que ficam fora da cadeia principal, ok? Então, a cadeia principal é esta aqui, e esses aqui são as suas ramificações, os seus radicais. Então, também as cadeias fechadas podem ser saturadas e insaturadas.
As saturadas só existem ligações simples entre os carbonos, né? Pelo menos, aí vou mostrar aqui para vocês aqui. Só vai haver, é que nem parecido com as ligações, com as cadeias abertas, né? Que no caso ela era homogênea e heterogênea. Tem saturadas e eu tô me confundindo, vai ter também saturada e insaturada. Então, homogênea e heterogênea, que eu me confundi, é na parte nas cadeias fechadas vai ser homocíclicas e heterocíclicas, certo? Então, e aqui as cadeias fechadas saturadas, né, só vai haver somente ligações simples, né, entre os carbonos aqui. Então, uma ligação simples aqui, outra aqui e aqui. Então, só vai haver ligações simples entre os carbonos. Já a insaturada, né, tem aqui uma ligação dupla aqui, vai haver pelo menos uma ligação dupla, né? Pode haver a ligação dupla ou tripla, certo? Na cadeia principal. Então, vai apresentar aí a insaturação. Aqui, né, que eu falei para vocês que na cadeia aberta, tem lá como sendo homogêneas, né, que nas cadeias chamamos de homogêneos e heterogêneos, né, nas cadeias abertas, né, nós chamamos nas cadeias de homogêneos e heterogêneos. Se não houver nenhum átomo interrompendo a sequência dos carbonos, né, vai ser homocíclicas. Se tiver somente carbonos, né, no ciclo aí, que é no caso cadeia carbônica fechada, vocês estão vendo aqui, ó, só tem somente carbonos nessa cadeia. Então, não tem, como eu digo para vocês decorarem melhor, né? Não, como não tem nenhum intruso aqui entre os carbonos, né? Só tem átomos de carbono aqui nessa ligação, nessa cadeia. Então, ela é homocíclica. São todos iguais, né? Aqui, homo de igualdade, né? Igual. Então, são todos somente carbonos nessa cadeia. E já a heterocíclica, vai ter um intruso aqui entre os carbonos, né? Você tá vendo aqui primeiramente aqui carbonos com carbonos, essa ligação dupla aqui vai mudar algum sentido da sua heterocíclica aqui dessa heterocidade? Não, não. O que vai me identificar aqui se ela é heterocíclica ou homocíclica é a ligação aqui, né, entre os carbonos. Então, carbono com carbono, aí pronto, bem aqui mudou a sequência. Houve uma interrupção da sequência do carbono, que vai ter um oxigênio, logo depois tem carbono e carbono. Então, esse oxigênio aqui tá mudando, aí tá interrompendo a sequência dos carbonos, né? Diferente desta aqui, que só tem o carbono e carbono. E aqui, ó, carbono, oxigênio, carbono. Então, ela mudou essa sequência da ligação somente entre carbonos. Então, vai ter um átomo diferente do carbono na ligação, certo? E também elas podem ser as aromáticas, né? O que são as aromáticas? Em geral, tem esses exemplos. Em geral, eles têm 6 átomos de carbono que alternam, né, as ligações duplas e simples, podendo apresentar um núcleo de anel ou mais de um anel, né, o que possui o anel aromático, né, ou anel benzênico. Então, eles vão ter que possuir ressonância entre os seus elétrons. Então, elas podem ser mononuclear, onde mono, né, que vai ter só vai apresentar somente um anel, né, um anel benzênico, e o polinuclear vai apresentar 2 anéis, né, podem esses aromáticas, né, as cadeias fechadas aromáticas, podem ser polinuclear, que subdividem, né, essas polinuclear, elas subdivididos, né, são subdivididas em condensada e isolada, né? O que é essa condensada? É quando as cadeias estiverem juntas, né? No caso aqui os anéis, né, os anéis benzênicos estão
juntos, né? Estão aqui junto, grudadinhos aqui entre eles, né? Estão unidos, né? Eles aqui, os dois anéis benzênicos. Já na isolada, né? Já o próprio nome diz, estão isolados, estão separados. Ou seja, né? Quando tiver alguma coisa separando eles aqui, ou qualquer átomo, né? Aqui no caso do exemplo tem um carbono, né? Tem um carbono aqui, separando esses dois anéis benzênicos. Então, quando tiver algum átomo, alguma coisa separando esses dois, que não possuem átomos, e também eles não vão possuir átomos comuns, né? No caso aqui do exemplo da condensada, eles estão unidos a átomos comuns. Digamos aqui no meio, ó, tem um carbono aqui unidos. Então, esse carbono vai pertencer a este anel benzênico e ao mesmo tempo a este anel benzênico aqui, né? E outramente aqui, ó. Então, tem esses dois carbonos estão unindo os dois, certo? Então, a condensada estão unidos, né? Por um carbonos, né? Por carbonos comuns. Só um segundo que eu vou perder aqui, foi para mais adiante. E a isolada estão isolados, né? Então, não vão ter nenhum carbono comum. Então, este anel aqui tem um carbono aqui e aqui. Então, cada um tem seus carbonos, né? Então, e este aqui também está isolado. Então, ele está separando esses dois anéis benzênicos, ok? Não vai ter carbonos comuns, como tem na condensada. Então, agora vamos aqui para a prática, né? Vimos aí na parte teórica, agora vamos aqui na parte prática para poder fixarem melhor o conteúdo desses dois temas. Certo? Das cadeias abertas e as cadeias fechadas, essa classificação. Então, na primeira questão, né, a primeira questão aí fala do 3-metilbutano, né, butanol, né, aqui ó, 3-metilbutanol, né. Então, ela está pedindo aí essa questão para classificar a cadeia, né? Qual é a cadeia do 3-metilbutanol? Né? Vamos com primeiro aqui, ainda não mostrei ainda para vocês a nomenclatura exatamente de como fazer para vocês poderem desenhar a estrutura, né? A cadeia. Então, vamos começar aqui, vamos começar classificando os carbonos, né? Se ele é primário, secundário ou terciário. Para depois terminar a classificação aí, se é aberta ou fechada. Então, o primeiro carbono que a gente vai analisar é este primeiro aqui. Então, tem quantos para classificar se ele é primário, secundário ou terciário? Então, este carbono tem quantos carbonos ligados a ele? Só tem um, né? Só tem este aqui. Então, ele vai ser um carbono primário. Agora, este aqui tem quantos E neste carbono? Tem quantos carbonos ligados a ele? Tem 1, 2, né? Então, ele é um carbono terciário, professora, que você esqueceu, sabia que você está dormindo, você está até perturbada, essa professora. Então, a professora tá cega, minha gente. Então, por isso, no dia da prova, vocês têm que fazer calmamente. É porque eu tô calma, imagina. Então, acho que é sono, não sei. Então, esse carbono aqui vai ter 1, 2 e 3. Agora sim, terciário. Eu só ia perceber depois que eu voltasse para casa. Então, vamos para o próximo. O próximo pode ser até este aqui mesmo, né? Esse aqui, este carbono tem quantos? Só tem um carbono ligado a ele, porque os outros são hidrogênio. Então, o que vai contar é a ligação entre carbonos e carbonos, né? Os seus vizinhos. Então, esse só tem um vizinho aqui, então, carbono primário. E, deixa eu ver se era aqui o próximo, era esse. Então, este também, eu já mostrei aqui, né? Apertei aqui, é secundário. Neste carbono tem quantos carbonos ligados a eles? Tem 1, 2. Então, é carbono secundário, já botei aqui. E esse aqui, neste carbono, tem quantos carbonos ligados a ele? Tem 1, só tem 1. Por que não é secundário, professor? Não, porque aqui é oxigênio, ó, cristãozinho, né? É oxigênio, viu? Eu acordei agora, me acordei. Se eu tivesse dormindo, ia contar bem aqui com o carbono. Então, é oxigênio. Então, ele não vai contar, ele tá aqui de intruso. Então, ele não vai servir aí. Então, vai ser um carbono primário, né? Que só tem somente esse bichinho bem aqui ligado a ele, certo?
Então, e esse último aqui que eu já mostrei para vocês, né, que ele é um carbono primário, que só tem um carbono ligado a ele. Pronto, fiz a classificação do carbono. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer a classificação, né, da cadeia aí. Se ela é cadeia aberta, né, ou fechada. Bom, de imagem aqui vocês podem ver que é uma cadeia fechada, ok? Perturbada. Cadeia aberta, né? Eu imaginando aqui, lendo ali um nome meu, foi fechada. Então, cadeia aberta, porque não tem nenhum ciclo aqui, né? Então, vai ser uma cadeia ramificada aberta. Como é que eu sei que ela é uma cadeia ramificada? É porque aqui, ó, a cadeia principal, né, é esta aqui, e tá aqui a cadeia principal, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês esse, né? Esse aqui é a cadeia principal. Aí tá na que a bichinha sabe escrever reto, né? Não ignore esse ciclo. Então é só para destacar aqui para vocês a cadeia principal. Então esse aqui é o radical, né? É o radical. Ou seja, ele é a ramificação, é o que o bichinho aqui é o que fica do lado de fora da cadeia principal, certo? Então, ele é uma cadeia aberta, ramificada. Então, próximo, agora vamos identificar, né, não identificamos nenhum ciclo aí, a cadeia aberta e a cadeia ramificada. E agora vamos ver se ela é saturada ou insaturada. Bom, quando ela é uma cadeia saturada, só vai ter somente ligações simples. E insaturada vai ter ligações dupla ou tripla, né, entre os carbonos. Então, a ligação aqui é simples, 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 simples. Então, ela é uma cadeia saturada, que só vai haver ligações simples. Qual é a próxima classificação aí? Saber se você vai ter heteroátomos, né? Se ela é homogênea ou heterogênea, certo? Então, ela aqui na ligação, né, só vai ter, né, ela não tem heteroátomo, por isso ela é uma homogênea. Mas por que, professor? E esse aqui? Não tem uma ligação entre os carbonos, né? Tem que ter uma ligação entre os carbonos, certo? Então, ela é homogênea. Então, vai ter aqui a ligação entre os carbonos somente, ou vai ter aqui na cadeia principal somente carbonos. Se tivesse outro carbono bem aqui, ó, na ligação, aí sim ela é considerada até heterogênea, né? Teria um intruso aqui quebrando a sequência. Então, esse oxigênio não quebrou a sequência dos carbonos, né? Então, carbono, 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 aí oxigênio, aí se tivesse outro carbono aqui, sim, aí não ia mudar a sequência aqui dos carbonos, ok? Então, qual é a letra que a gente vai marcar? Vai ser a letra C. Agora, a segunda questão. Bom, vamos aqui tá pedindo para a gente analisar essa estrutura, né? Essa imagem aí. Essa aqui, ó, essa estrutura aqui, dessa cadeia aqui, vocês podem identificar. Então, vamos ver as alternativas aqui, né? Fala que dessa cadeia aqui tem forma molecular C7H12O, apresenta apenas 2 átomos de carbono terciários, não contém ligação pi, é classificada como uma cadeia carbônica alicíclica, saturada e heterogênea. Então, é para a gente analisar essas alternativas aqui, né, e marcar a correta. Então, vamos analisar cada uma aqui separadamente, né, passo a passo. Então, eu coloquei aqui a figura. Então, a primeira alternativa vai ser... né, que está falando aí que tem a forma molecular C7H12O, né? Então, vamos identificar o quê? Vamos contar primeiramente, a ver se realmente ela tem 7 carbonos, né? Então, vamos aqui em sentido horário, primeiramente tem 1, 2, 3, 4, 5 não, aqui é oxigênio, viu? 5 não. Então, 5, 6, mas tem isso bem aqui, dizendo que é 3, então aqui é como se fosse aqui, ó, C, né, aqui, CH2, ou coisa feia, cadê? Pior que não tá mostrando aqui, apareceu, então aqui minha borracha, minha filha,
Apaga aí tudo. Apaga. Então, vamos aqui começar de novo, que a cor tá feia. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui não. 5. Aqui tem 6. Mas tá dizendo que tem 6, tem 3, que 6 tem 3, CH2. Então, é como se tivesse bem aqui, ó. CH2 mais CH2. Certo? Então, 6, 7, 8, 9. Então, vai ter 9 carbonos. Já botei até ali a resposta aí sem querer. Então, agora vamos contar o quê? Então, já sabe que isso aqui tá errado, né? Então, é 7. Então, mas vamos só conferir o oxigênio, né? Tem quantos que oxigênio, hidrogênio? Eita, perturbada. Então, aqui tem 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mais 3, 16 hidrogênio. Agora o próximo é oxigênio. Tem quantos oxigênio? Tem 1, 2. Só tem 2 oxigênio. Então a fórmula aí está completamente errada, né? Então ela tem fórmula molecular C9H16 só O2, certo? Então essa aí está incorreta. A que tiver lá na alternativa, que é a primeira questão, a primeira alternativa está correta, então já elimina ela. Então, vamos para a segunda alternativa. Então, ela fala que apresenta apenas 2 átomos de carbono terciário. Então, vamos classificar aqui os carbonos, né? Como secundário, primário, secundário e terciário. Então, vamos aqui. Esse aqui é primário. Deixa eu ver se eu botei. Botei não. Então, eu já botei a resposta. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, dora mais. Então, aqui, ó. Esse carbono aqui só tem quantos ligados a ele? Só tem um. Então, ele é primário. Esse aqui tem quantos? Tem 1, 2, 3. Tem 3, é terciário. Tem... E esse aqui, este tem quantos? Tem 1, 2, secundário. E este tem 1, primário, porque os outros aqui é oxigênio. Então, este outro aqui, este aqui tem quantos? Tem 1, 2, como eu falei para vocês, né? Que tem aqui, mas eu vou botar aqui para vocês assim e assim. Então, esse aqui tem 1, 2, né? Que só tá ligado a este. Aí, esses outros aqui que tá ligado a este. Então, esse aqui, professor, né? Não, tá ligado aqui. Então, aqui esse é secundário. Esses outros aqui também, todos são secundários. E esse aqui é primário, né? Que só tem um ligado a ele. Então, deixa eu ver, apresenta apenas 2 átomos de carbono terciário. Tem quantos terciários? Só tem um, então tá errado. Né? Essa aí não, e tá incorreta. A terceira alternativa fala que não contém ligação pi, né? Não contém ligação pi. O que é essa ligação pi? Então, vocês sabem que o carbono pode fazer ligações simples, dupla e tripla, né? Então, as ligações simples, né? As ligações simples como essas aqui, né? Vai ser uma ligação sigma, né? Vai ser uma ligação sigma. E a ligação dupla vai ter uma sigma e uma pi, certo? Essa sigma é a ligação mais forte, né? A ligação mais forte. E a ligação dupla vai ter uma ligação sigma e uma pi. E a tripla, né, se fosse uma tripla, seria uma sigma e 2 pi. Né? Isso aí vocês vão estudar melhor quando for estudar, for ver sobre o conteúdo sobre orbitais, né? Sobre os orbitais. Certo? Aí sim vai mostrar mais detalhadamente, mas isso aí é motivo para outra aula. Então, vamos ver aqui, né, se não contém ligações pi. Então, a ligação simples só é sigma, né? E tem aqui uma ligação dupla, então tem uma ligação sigma e uma pi. Então, tem sim uma ligação pi bem aqui, né? Não importa se ela não está aqui fazendo parte da cadeia principal aqui da ligação carbonos entre carbonos, certo? Então, só quero identificar se tem ligação pi. Então, tem aí a ligação pi, ok? Então, tá errada também essa daí. Então, a quarta foi a que sobrou, né, das alternativas. Então, fala que ela é classificada como uma cadeia carbônica alicíclica. O que é essa a cadeia carbônica alicíclica? É a cadeia fechada, não aromática, asaturada, né? Só vai haver ligações simples entre os carbonos
e a heterogênea, que vai haver pelo menos um átomo diferente dos carbonos, né? Ou seja, vai ter um átomo lá atrapalhando a sequência, né? Vai interromper a sequência dentre os carbonos, né? Ou seja, como eu falei para vocês, é um intruso lá, tem um intruso entre a ligação dos carbonos, certo? Eu falo isso só hipoteticamente, para vocês poderem lembrar, viu? Então, vai ter na heterogênea, vai ter um átomo diferente, né? Então, é diferente, hétero diferente, entre a cadeia principal, que vai ter a ligação entre os carbonos, né? Vai ter um átomo diferente de carbono e hidrogênio. Então, logo se vê aqui, né, que tem esse bem aqui, este que está interrompendo a sequência do carbonos, tá? E vai ser o oxigênio, vai ser este aqui, né? Então, ela é heterogênea, porque ela é a alicíclica, né? Ela é fechada, sim, ela é uma fechada, né? Temos aqui uma presença de um ciclo, né? Tá vendo aqui que na cadeia principal, ela é uma cadeia fechada, ela é saturada, né? Só vai haver ligações simples. Se tem ligações simples, né? Tem a ligação simples, né? Tem aqui a ligação simples entre os carbonos. Então, tenho que saber como é para ver se ela é saturada ou insaturada a ligação. Então, botem na cabeça de vocês, né? Para classificar, tem que ser carbonos, a ligação entre carbonos. Então, vocês estão vendo aqui a ligação entre os carbonos, só tem ligação simples, né? A dupla tá fazendo aqui a parte, né, do óxido de carbono e oxigênio. Então, não vai fazer parte aqui dessa classificação, certo? Então, eu só quero saber as ligações entre carbonos e carbonos, ok? Então, vai ser a ligação, ela é saturada, não tem ligações duplas entre os carbonos. Ela é heterogênea, né, como eu já mostrei aqui para vocês, que vai ter um átomo diferente entre os carbonos, né? No caso aqui é o oxigênio, certo? Então, ela está correta. Então, qual é a que vocês vão marcar? De novo, né? A letra C, certo? Então, vai ser a letra C aí que vocês vão marcar na alternativa aí da questão. Então, a gente vai finalizando aqui, né? A gente vai finalizando mais uma sequência do conteúdo, né? Sobre dos carbonos aí. Na próxima, a gente vai concluir